Olá, vamos falar agora sobre elaboração de resumos. Então, o que é um resumo? Resumo é um texto sumarizado que vai servir aos propósitos de recuperação de informação, ou seja, um texto mais curto, né, que representa todo o conteúdo daquele documento. Ele é um importante documento de comunicação científica escrito pelo bibliotecário, pela bibliotecária. Condensa todo o conteúdo de um documento e apresenta de forma sucinta os seus objetivos, os seus resultados, todo o seu conteúdo. Qual as funções de um resumo? Função de comunicar e de representar. Ele comunica para o usuário final e ele representa aquele sistema de recuperação de informação. E o que se deve resumir, né? Porque nem toda documentação precisa ou é passível de ser resumida. É preciso que a gente estabeleça uma política de indexação daquela unidade de informação, né? Daquele sistema de recuperação de informação. Devem ser elaborados resumos para alguns documentos. Que documentos são esses? Né? Documentos que são pertinentes aos interesses daquela clientela, daquela unidade de informação, contribuições originais e novas, relatórios finais e outros relatórios financiados, publicações de difícil acesso, documentos estrangeiros, publicações de fontes fidedignas, especializadas e de conteúdos da área. Publicações de organizações ou de outras fontes com as quais aquela unidade de informação tenha se comprometido em cobrir, e relatórios financiados pelo governo também. O resumo tem algumas limitações, por exemplo, as omissões, né? A gente tem que ter cuidado com elas, seja por uma questão de ponto de vista do indexador, ou seja, porque nem sempre dá para se resumir tudo, né? A gente tem que ter ideia disso. O resumo é um texto curto, é um texto sumarizado, que ele tem a pretensão de ter tudo o que tem no documento original, só que de forma sucinta. Esse resumo, ele não vai substituir a leitura do original, ele vai encurtar os passos, né? Ele vai te dar uma ideia do que tem a seguir, né? Vai dar uma ideia para o leitor do que contém naquele texto original. E aí ele vai decidir se aquele documento é relevante para ele ou não. Em um sistema de recuperação de informação, cada resumo deve vir acompanhado da sua referência. Por quê? Porque se eu tenho um resumo e eu não digo de que é, não adianta. O resumo pode estar da melhor forma possível, pode estar muito bem feito, mas se eu não digo de que documento é, não tiver a referência dele, não tiver descritores para que eu possa representar no meu sistema, no meu SRI, não vai adiantar. Os tipos de resumo são o resumo informativo, indicativo e o informativo indicativo. O informativo é aquele que a gente pode dizer que ele quase que substitui o original, porque ele fornece informações de forma específica, né, suficiente para que não deixem dúvidas sobre aquele conteúdo. Já o informativo, ele tem uma natureza descritiva, né, que são relatados, são resumidos, são colocados ali pontos importantes do texto original. E aí é feito indicações para que a pessoa, para que aquele usuário tenha ideia do que contém no texto original, mas apenas apontamentos. Já o informativo indicativo, ele é usado para documentos um pouco mais extensos, né, um pouco maiores, e ele tem uma condensação fidedigna dos elementos principais do texto, indicando inclusive os elementos secundários. É preciso ter uma ideia de um plano do resumo, né? O que o resumo deve cobrir aquele texto, conforme indicado na sua estrutura, na estrutura significativa do documento. Então é bom dar uma olhada no sumário para ver o que ele tem exatamente, né? Para ver o que aquele documento traz. E aí fazer um plano do que eu vou colocar. Uma ideia é você fazer fazer uma leitura. Eu gosto de dizer que você pode fazer 3 leituras bem básicas, né? Uma leitura de reconhecimento do que é aquele texto, do que trata aquele texto, inclusive das palavras e tudo, né? Se apropriar de tudo isso. Depois de uma leitura em que você retira apontamentos para poder fazer
um outro texto, e a terceira que é a leitura do seu texto, daquilo que você apontou, para que você possa reduzir as redundâncias, enfim. É preciso, para fazer um resumo, definir esse plano operacional e, claro, segui-lo durante a elaboração do seu resumo. Usar argumentos e componentes significativos, essenciais para a compreensão daquele documento original. Construir um resumo parte a parte, cada parte, né, do seu início, meio e fim. Procurar uma forma de apresentação que seja útil ao seu público, né, que seja visualmente, que ele consiga ler, identificar e se apropriar daquilo. Selecionar as passagens mais significativas e indicar o que é novo, se tem alguma hipótese, se tem alguma teoria, alguma coisa nova, porque isso é um elemento importante para o usuário, né, para que ele tenha acesso. A análise do conteúdo de tudo isso que você vai fazendo é um processo fundamental para a elaboração do seu resumo, então compreender um pouco mais sobre esse conteúdo. No texto, há algumas indicações que são implícitas e outras que são explícitas. Então, essas que são explícitas estão ali já. E aquelas que estão implícitas, é bom que você possa, de forma, claro, rápida, sucinta e bem clara, possa identificar de uma forma mais explícita, né? A implícita é aquela que a identificação do leitor precisa, né, para que o leitor identifique isso, ele precisa conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, se você puder encurtar isso, é muito bom. Outra coisa, quais os requisitos para análise desse conteúdo? Que requisitos eu, como bibliotecária, eu como futura bibliotecária, como futuro bibliotecário, preciso ter para poder elaborar um resumo? Eu preciso conhecer, mesmo que minimamente, de forma geral e ampla, superficial, na verdade, aquele assunto. Eu preciso saber identificar o tipo de texto e a lógica desse texto. O texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, preciso compreender isso. Preciso ter um pouco de ideia sobre a complexidade da análise de um texto, que não posso colocar tudo. Tem gente que vai resumir um texto, faz um texto maior do que o original. Então, eu preciso ter uma ideia sobre isso. E eu preciso ter objetividade na identificação desse conteúdo. Preciso ser objetiva, ser clara. Por quê? Porque resumir é uma atividade complexa, né? Ela vai se integrar aí, dentro dessa atividade, várias ações, várias competências, dentre elas a competência intelectual. E essas ações que são necessárias à elaboração do resumo, elas são variadas, né? Então, vai desde conhecer um pouco mais sobre aquele assunto, sobre o tipo de texto, até saber ordenar, logicamente, as ideias. Há algumas ações necessárias para a elaboração de resumo, é como se fosse um passo a passo, né? A primeira delas é a leitura do documento. E aqui entra aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que é aquelas 3 leituras. A leitura do documento é o que eu estou chamando de leitura de reconhecimento, né? De você ler para saber do que trata o texto, para conhecer os conceitos, para entender exatamente do que trata. A marcação do texto, essa é a segunda leitura que a gente faz, em que você vai marcando as partes principais, as partes mais significativas. E uma terceira que você retira, né, são as notas, quando você interpreta essas marcações, você faz notas. Então, a partir daí, você começa a construção do seu resumo, em que você vai pegar essas notas e colocar num texto seu. O texto é seu, né? O resumo é um texto seu do documento. E depois disso, você vai partir para as reduções, né? Você vai reduzir aquilo que está repetido, aquilo que é redundante, vai procurar tirar siglas, coisas repetidas de um modo geral, né? Então, vamos ver passo a passo, né? Primeira coisa, leitura do documento. Eu vou verificar a utilidade daquele documento para a minha clientela. Eu vou seguir as estratégias que vão resultar em marcações e notas para me auxiliar nesse resumo. Eu vou estabelecer alguma estratégia de forma que esse documento ele fique visível e seja sequenciado com início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na marcação do texto, eu vou verificar título, autor, tipo de documento, né? É importante, eu estou resumindo uma matéria de jornal, eu estou resumindo um artigo, né? O que eu estou resumindo? Os itens relevantes,
Às vezes a gente pensa, isso aqui é muito importante. Mas será que é muito importante mesmo? É bom você ter mais ciência. Isso você identifica naquela primeiro passo, que é a leitura do documento. Explorar e marcar essas passagens que você considera mais relevante, né? E geralmente estão próximas da introdução, dos resultados e das conclusões. Veja bem que a gente segue a ordenação lógica, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. No terceiro passo, que é das notas, é quando você já está pensando na sua redação mesmo, a redação do seu resumo. Uma redação parcial do resumo. Então, deve anotar os itens que são relevantes, primeiramente, né? Dali, já retira. Destacar o tipo ou função daquele trecho marcado, ou seja, ele está no momento ali de introdução, ele está já para o desenvolvimento, ele já está para a finalização, para a conclusão daquele texto. E a utilidade dele, né? Se ele é útil realmente, verificar se não está repetido de alguma forma. Vou verificar aqui agora a construção. Nessa construção é que vai incluir o quê? As técnicas de redação. Você vai precisar fazer uma estrutura de texto, você vai precisar usar alguns conectores, usar verbos, enfim, usar algum recurso, né, de construção de texto mesmo. Porque o resumo ele é um outro texto. E por fim a redução, que aqui já é o resumo, né? O resumo propriamente dito. Então quando eu vou reduzir, eu vou verificar, às vezes eu estou dizendo ali no outro trecho a mesma coisa que eu falei acima. Então eu vou reduzindo essas redundâncias, usando técnicas de redução de texto para transformar esse texto num texto pequeno e útil ao meu usuário. Essas técnicas de redução, por exemplo, preferir expressões que são construídas por um menor número de palavras, né? Não repetir o que já foi dito no conteúdo anterior, né, dentro de um conceito, evitar as redundâncias, né? Quando uma palavra que é bem específica de redundância, quando você diz uma coisa, diz assim, ou seja, você está dizendo novamente, né? Você está enfatizando, isso aí você retira, não coloca no seu resumo. Repetições, evitar efeitos de retórica, né? Esse ou seja né? Eu estou enfatizando ali a coisa. E eliminar os comentários do autor para os leitores. Às vezes o autor, tem alguns textos em que o autor diz, veja bem, então a gente elimina esse tipo de comunicação, a partir do momento que é um outro texto. Como que deve ser essa linguagem do resumo? Simples e clara. Ela precisa ser precisa, simples e clara, direta, né? Totalmente direta. Então, você deve procurar expressões, como está dizendo aqui, simples e precisa. Definir conceitos centrais somente se for necessário aquela compreensão do texto. Uso de sigla. Se não for de amplo conhecimento, se não for aquela sigla que todo mundo sabe o que significa, né? Ou pelo menos a maioria, né? Você deve seguir a mesma regra de um texto, ou seja, na primeira vez que você falar, indicar por extenso. Empregar a norma culta, a terminologia padrão, redigir de forma direta, concreta e clara para aqueles usuários, aquelas pessoas que vão utilizar, e enfatizar bem as ideias centrais do texto. O estilo, né, da redação de resumo é usar verbos no tempo presente, usar elementos de ligação nas frases, para que não fiquem frases fragmentadas ali, soltas. Evitar o que eu estou dizendo aqui, chamando aqui de construções desajeitadas. É aquela coisa assim muito coloquial, que a gente fala assim de forma muito coloquial. Então, evitar, preferir frases curtas a frases longas e evitar um vocabulário mais chulo, mais pobre, tentar usar a linguagem padrão e a linguagem culta, né, da língua. Então, espero ter ajudado aqui com a questão da construção de resumos e que vocês possam fazer bons resumos. E é isso, né? Bom, Essa a gente tá... que isso vai ser cortado.